Boa tarde, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe você grandemente, amigo ouvinte. Estamos chegando com mais um programa Escola Bíblica aqui na nossa rádio Cupira FM 104,9. Hoje será uma continuidade do que temos estudado desde sábado passado. O tema você já sabe. Se você está nos acompanhando desde o outro programa, do último programa, o juízo. Muitas pessoas, irmãos, têm dúvidas e muitas também têm medo a respeito do juízo final. Mas a gente tem aqui a Bíblia e através dela nós vamos estar estudando e a Bíblia vai iluminando, vai nos dando a esperança nesse juízo. Você vai perceber que esse juízo não deve fazer medo para mim e para você, mas sim esperança, desde que estejamos do lado certo. Por isso, que Deus abençoe você na jornada de hoje. E se você não nos acompanhou no programa passado, você pode entrar no canal Albênio Lourenço Oficial no YouTube e você pode estar ali acompanhando o programa passado com imagens. Inclusive, estamos gravando este programa de hoje e em breve estará também no canal. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe um comentário lá e compartilhe. Eu não estou sozinho aqui hoje. Uma vez mais estou acompanhado com meus irmãos, o instrutor bíblico Denilson. Denilson, Deus abençoe, feliz sábado, seja bem-vindo a mais um Escola Bíblica. Boa tarde, Albênio, feliz sábado, boa tarde, Gleice, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, é um prazer imenso. Sábado eu não estava aqui, né, mas estava no outro compromisso na obra do Senhor, né, não podemos parar. É verdade. Está preparado para hoje, né? Preparadíssimo. Amém. Também tem aqui o instrutor bíblico Leandro Santos. Boa tarde, Leandro. Feliz sábado e bem-vindo uma vez mais. Boa tarde, Albênio. Feliz sábado. Boa tarde, Grace. Irmão Denilson. Para mim é um privilégio estar mais uma vez reunido aqui com os irmãos para aprender mais um pouco da palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos guie nesse momento. Louvado seja Deus por isso. Gleison, mais um dos nossos instrutores bíblicos aqui no programa. Tem muito a nos ensinar também através do estudo de hoje. Deus abençoe você, Gleice. Feliz sábado. Seja bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica. Feliz sábado Albênio, Leandro, Edenilson, você aí de casa também. E vamos para mais um estudo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Como você já está sabendo, né? O juízo final, vamos dar continuidade ao estudo do juízo hoje. Por isso, pegue sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta, tome nota de todas as informações que vamos extrair da Bíblia a respeito desse assunto de hoje, porque vai ser uma bênção. Fica conosco, está no ar, uma vez mais, o programa Escola Bíblica. Escola Bíblica, conectando você à palavra. Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para você comparecer aqui no programa, participar, fazer a sua presença, você pode, através do WhatsApp, fazer a sua pergunta dentro do tema O Juízo. E aí, à medida do possível, vamos estar lhe ajudando, à luz da Bíblia, a tirar sua dúvida sobre o tema. Gleison, qual é o WhatsApp aí que o nosso amigo ouvinte pode estar entrando em contato conosco? O WhatsApp é sempre o mesmo, 999099570, né? Até essa semana uma pessoa chegou para mim, Gleice, eu queria um livro daquele. Quando for no horário do programa, no dia do programa, você peça o seu, porque a gente só vai estar distribuindo o material lá, né? Isso. No horário do programa. Você envia seu endereço e a gente leva na sua casa. É o 999099570. Você também pode participar com a gente, mandando a sua pergunta e a gente respondendo aqui no programa. Muito obrigado. Amém. Então, através desse WhatsApp, você pode estar em contato conosco. Além de você participar, como o Gleison disse, participar do programa, fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida, ainda você pode estar solicitando gratuitamente um de nossos materiais aqui. Nós estamos com o livro Grande Conflito, para que você possa ler. É uma leitura maravilhosa, mostrando ali o conflito dos séculos entre o bem e o mal e como vai acabar isso. Você vai ver como é que o Grande Conflito, essa obra maravilhosa de Ellen White, vai ajudar você, à luz da Bíblia, trazendo sempre os textos bíblicos, a entender como começou, como estamos e como vai terminar essa grande batalha. Então, convido você agora a tomar sua Bíblia e vamos avante, porque vai começar mais um estudo bíblico de hoje, o juízo
final. Momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Amigos ouvintes, tema de hoje é o juízo final. Nós temos aqui muito que aprender desse tema. Vamos estar dando continuidade, relembrando um pouco do que vimos semana passada, mas para tanto eu queria convidar todos a fechar os olhos e vamos pedir a bênção de Deus para mais um estudo, porque aquele que iluminou, aquele que inspirou os homens santos a escreverem as Santas Escrituras também é aquele que nos ajuda a entendê-las. Então vamos orar, pedir então a presença do Espírito Santo aqui no estúdio, aí na sua casa, aonde quer que você esteja. Oremos. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado, Senhor, por uma vez mais estarmos aqui no Escola Bíblica. Abençoa o estudo dessa lição de hoje, desse tema maravilhoso a respeito do juízo, um tema atual que deve ser estudado, entendido e praticado. Pedimos agora a tua bênção para todos aqui no estúdio da rádio, bem como também para todo ouvinte que está espalhado pelas mais diversas regiões, amigos que nos ouvem agora pelo rádio, pelo aplicativo da rádio e que estão nos acompanhando também através das gravações do YouTube. Que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer nesse sentido. Amém. Nesse momento entregamos as nossas vidas em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, o juízo final é um tema muito importante e eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Daniel 7, o livro do profeta Daniel, o capítulo 7, verso 9 e 10. Daniel 7, verso 9 e 10. Aqui mostra uma cena do tribunal. Esse é o texto base para que nós possamos dar um pontapé inicial aqui no estudo de hoje. Daniel 7, verso 9 e o verso 10. Daqui a pouco nós vamos ter as participações dos amigos aqui para ler, para comentar, para nos ajudar a entender esse tema. Capítulo 7 de Daniel, verso 9 e 10 está escrito assim: E eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas, como neve, e os cabelos da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejava, fluía e surgia de diante dele. Em algumas versões fala um rio, né? Milhares e milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes de 10.000 estavam diante dele. E o julgamento estava pronto. Em outras versões vai dizer o tribunal. E os livros foram abertos. Veja, essa cena é do tribunal celestial. Isso aqui está claro para a gente. Quando fizemos o estudo semana passada, nós avançamos em alguns detalhes. O estudo de hoje nós queremos detalhar um pouco mais sobre essa questão. Por exemplo, o juízo final, amigo ouvinte, ele é dividido, nós falamos isso semana passada, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a pré-advento, ou seja, é a fase que antecede a volta de Jesus. Essa fase, de acordo com Daniel 8,14, que fala ali da purificação do santuário ao final das 2.300 tardes e manhãs, nós aprendemos que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, e dias em profecia são anos, então ali trata-se de 2.300 anos. Nós descobrimos que esse texto, ele mostra que o evento que marcaria esse momento do início do julgamento, do juízo final, ele seria no final das 2.300 tardes e manhãs. Quando vamos ao texto, que me falhou aqui a memória do texto agora, mas o texto diz que as praças e as circunvalações seriam reedificadas. Daniel capítulo 9, não é? 24. Verso 24. 25. Pode ler aí, por favor, Gleison, só para contextualizar aqui. Ele falando a respeito da profecia, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Muito ele bom. dá
uma largada, né, para as profecias, tanto das 70 semanas, ele fala ali na questão da divisão de uma semana, isso, aquilo, tudo apontando para a vinda de Cristo, o seu sacrifício, o seu batismo, a perseguição, né, após Jesus Cristo, né, começando pela morte de Estevão, e também referindo também à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Isso. Quando começasse a restauração de Jerusalém, a saída, né, do povo que estava cativo em Babilônia, aí ia começar a contar essa profecia, que ao final dela daria os 1844. Né? Ok, então você tem aí a informação de Daniel 8,14, que fala que é no final das 2.300 tardes e manhãs, ao final de 2.300 anos. Nós temos a largada, o ponto de partida, aí em Daniel 9,25, 9,24. 25. Ali diz que é quando fosse a restauração de Jerusalém, que ia se dar início a essa contagem. E quando lemos Esdras, capítulo 7, ali no livro de Esdras, capítulo 7, a gente descobre que o ano que ocorreu esse marco profético para o início da contagem desses 2.300 anos, foi o ano 457 a.C. Então, 457 a.C., quando colocamos na calculadora 2.300 anos, não é isso? Isso, 2.300, você vai alcançar meados de 1843 para 1844. Vai alcançar ali no meio desses 2 anos. Então ali foi quando o movimento milerita, que estudamos semana passada no capítulo 10 de Apocalipse, mostra ali a experiência do doce e do amargo, né? Com o meu livrinho, e aquele livrinho é o livro de Daniel, e o amargo e o doce. O amargo o doce é a descoberta de que o santuário seria purificado ao final desse tempo, e que Guilherme Miller e seus companheiros aplicaram esse entendimento da purificação do santuário ao planeta Terra, e essa purificação era a volta de Jesus. Isso tornou-se doce na boca de todos, falando ali que então que em 1854 Jesus voltaria, e nos cálculos, né, convertendo o calendário judaico para o calendário israelita, para o calendário nosso, ele acabou alcançando o dia 22 de outubro de 1854, e ali ele definiu, ali foi a parte doce da história, né? Só que chegou o momento, passou-se o dia e não aconteceu a volta de Jesus. Por quê? O cálculo estava certo, só que o evento estava errado. E nós estudamos semana passada que o evento era a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, para dar início à sua segunda fase do seu ministério lá no santuário, que é de sumo sacerdote, dando início ao juízo final. Então, os mileritas ali começam agora, depois de uma grande decepção, sentiram a parte amarga, né? Se decepcionaram, ficaram tristes. Aí o grupo se dividiu em 3. Um grupo voltou para suas igrejas de origem, outro grupo desistiu da fé e o outro grupo permaneceu orando, estudando, até que Deus foi dando mais luz, mais revelação, e eles chegaram a essa compreensão de que ali estava começando o juízo final. E o texto lá de Apocalipse 10 ainda fala que deveria ainda haver profecia, ainda deveria profetizar, continuar pregando a muitas nações, tribos e línguas, tinha que pregar ainda, ou seja, ainda não estava pronto para Jesus voltar. Ainda precisava pregar, o povo precisava ainda preparar-se, o evangelho ainda precisava avançar. E chegou até nós hoje. Então, em harmonia com esses textos e esse entendimento, nós alcançamos o momento que começa o juízo pré-advento. Esse juízo pré-advento ele vai terminar então quando fechar a porta da graça, que é o evento antes, não é, da volta de Jesus. Terminando a porta da graça, aliás, terminando o pré-advento, vem a outra fase, que é comprobatório. Nós já estudamos sobre o milênio aqui no programa. Ali você tem 1000 anos da segunda fase comprobatória, onde Deus vai mostrar porque os salvos se salvou e porque os perdidos se perdeu. Quando terminar essa fase, entra em reação a terceira fase, que é a do juízo executivo, onde Deus então vai dizer a sentença para os perdidos, então para Satanás e para os perdidos no lago de fogo, né? E aí a gente vai agora avançar cada momento desse. Vamos estudar a primeira fase, juízo pré-advento, vamos estudar comprobatório e executivo. Lembrando, vou passar a palavra para o nosso amigo Denilson, lembrando que é como o Gleison falou semana passada, se não conseguimos avançar tudo hoje, semana que vem ainda estaremos nesse tema. Denilson.
Ó, Benio, existe um erro muito grande que até algumas vezes eu vi pessoas pregarem, que quando Jesus vier buscar os salvos, muitos ainda vão ter oportunidade de salvação, de se arrepender. Isso é um puro engano. E dos perigosos. Perigoso, porque quando Cristo voltar, ele vai levar os salvos para ficar 1000 anos no céu, e quando ele voltar novamente já é para destruir os ímpios. Então, meu amado, você não vai ter segunda oportunidade. A sua oportunidade é agora, em vida, até a porta da graça não se fechar. No caso, é nesse período de pré-advento, né? Que é a primeira fase. Exatamente. Então vamos avançar na primeira fase. Eu tenho uma pergunta aqui muito importante sobre essa fase. Eu queria perguntar ela para Gleison. Gleison, quem seria o juiz nessa primeira fase aí, desse juízo, que é a fase que estamos vivendo hoje? Quem seria o juiz aí nessa fase? Ok. A gente pode observar, eu pediria para os ouvintes de casa abrir lá em Salmos 94, verso 1 e 2. Salmos 94, verso 1 e 2, aí diz o seguinte: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te. Aí o verso 2: Eleva-te, tu, juiz da terra, retribui uma recompensa ao orgulhoso. Então, o próprio salmista aqui afirmou: tu és juiz, então mostra-te a tua vingança, né? Hoje a gente estava lendo na lição da escola sabatina, e o texto da lição fala sobre a questão dessa de não retribuir mal com mal, né? Retribuir com o bem, e não, porque a Deus pertence a vingança, né? E nós podemos estar certo que o juiz de toda a terra é que vai fazer juízo, é o nosso juiz nesse tribunal. Que interessante. Então, de acordo com o salmista, né? Ele escreve aí no Salmo 94, 1 a 2, que Deus, ele afirma categoricamente que Deus é o juiz de toda a terra, né? Uhum. Então está apresentado, amigo ouvinte, aqui o juiz desse grande tribunal, Deus. Ali em Daniel, quando lemos no início, né? Daniel 7, verso 9 e 10, fala que o ancião de dias assentou-se, né? E assentou-se o tribunal, é Deus. Ancião de dias significa aquele que vive a eternidade, ele é de dias, ou seja, é uma referência à eternidade. Uma outra questão que se coloca aqui, Denilson, é se tem juiz, tem que ter um advogado. Tem que ter advogado, não é? Que estamos tratando de uma cena de júri, né? De tribunal. Quem seria então o advogado? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Quem é o advogado? Fala sim, Albênio, fala sim. Temos aqui em 1 João 2:1. Vamos lá. Ok. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum homem pecar, temos advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Amém. Então, a Bíblia deixa bem claro, Albênio, que não existe outro tipo de intercessão no céu pelo ser humano. O único que pode fazer essa ligação entre nós e Deus é Jesus Cristo, de interceder pelo que acontece aqui na Terra. Interessante, tem gente que tenta fazer outros mediadores, né? Outros advogados. Exatamente. Ou advogadas. E não existe. Não né? existe, a Bíblia não apresenta existe. um só, né? Então, amigos, a Bíblia mostra claramente aí, né? Conforme nosso irmão Denilson mostrou, em 1 João 2:1, que Jesus, ele é o advogado. Deus, o Pai, é o juiz, Jesus é o advogado. Isso estamos falando da primeira fase, que é essa fase pré-advento, antes da volta de Jesus. Outra questão aí, nosso irmão Leandro Santos nos ajude a entender aí um pouquinho quem é a acusação, porque tem o juiz, que é Deus, tem o advogado de defesa, que é Jesus, e tem a acusação, aí tem o acusador. Quem seria ele? A Bíblia fala? Sim, Albênio. Está lá em Apocalipse 12, do verso 9 ao 10. Ok. Nos fala assim o Senhor: E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi
uma alta voz, dizendo no céu: agora chegou a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. O texto é claro, né, Leandro? Então Claro, quem é o isso. acusador aí? Satanás. Então diz aí que ele foi expulso, né? Exatamente. E aí ele tornou-se o quê? Acusador. Acusador. O acusador. Ele faz o quê? De dia e de noite? Acusa, né? Acusa. Acusa os nossos irmãos, é dito aí, de dia e de noite. Então, já começou a se montar a cena do tribunal aqui. Deus, o juiz, Jesus, advogado de defesa, Satanás é o acusador aí no tribunal. Outra coisa que vale a pena examinar é quem são as testemunhas. Quem é o júri? Quem é a testemunha então, Denilson, aí nesse tribunal? Temos aqui as testemunhas, né? Vamos lá abrir 1 Coríntios 4:9, que diz assim: porque eu penso que Deus colocou a nós, os apóstolos, por último, como que nomeado à morte, porque somos feitos espetáculo ao mundo, e aos anjos e aos homens. Olha, E temos também aqui aí diz que foi aos anjos, somos espetáculo aos anjos e aos... aos homens. Tem ainda Hebreus, né? Tem Hebreus aqui. 12:1, né? Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olha só, então, aí desses dois textos apresentou-se que as testemunhas desse grande tribunal são homens e são Anjos. anjos. Estamos aí diante de grandes testemunhas, uma grande nuvem de testemunha. Aí vai entrar mundos não caídos, os anjos, né? Os anjos de Deus. E homens, que homens são esses? As pessoas que estão nos observando, inclusive os que já foram para o céu, como Enoque, Elias, Eliseu, Moisés e aquele grupo que foi salvo por ocasião da ressurreição de Cristo. Eliseu não, é Elias. Elias. Então, esse povo aí também faz parte dessa grande nuvem de testemunha. Um outro detalhe, Gleison. Se tem juiz, se tem advogado, se tem acusador e tem as testemunhas, quem são os réus? Quem são os réus aí? Quem é os que estão sendo acusados? Aham. Olha, tem um texto, acho que a gente vai acabar lendo ele até o final do programa, lá em Eclesiastes, que fala que ele diz assim, ó, a soma de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam elas más, quer sejam elas boas, até as que estão escondidas, né? Então, sendo o dever de todo homem, né, significa que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo para prestar contas, né? Mas eu queria ler o texto para dar uma ênfase maior nessa resposta aí, quem são os réus, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e o verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5 e o verso 10, que diz o seguinte: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou se é ruim. Então, é para todos. Todos vão comparecer no tribunal de Cristo. Não tem para onde escapar, né? Todo mundo tá nesse jogo aí. Então não tem como escapar. Ô Gleison, Albênio, Leandro, o que eu acho interessante é porque muitas vezes nós, como cristãos, a gente tentamos esconder algumas coisas das pessoas, né? A gente tem medo de que pessoas vejam atos nossos, mas não sabe essas pessoas que elas estão sendo investigadas,
estão sendo acusadas, né? 24 horas. Isso. Muito cuidado, meu sendo relatado muito cuidado com o que você faz, achando que está Até- escondendo dos homens. Até com as palavras, meu amigo Isso. Denilson. Ali na palavra de Deus é dito: pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras também serás condenado. Então temos que ter é tudo. Até Tá detalhado tudo. o nosso pensar, porque a Isso. Bíblia diz que ele esquadrinha o nosso pensar, o nosso coração, todas as nossas intenções serão postas também diante do... Daí a importância de uma vida com Cristo. Com Cristo, Uma consagrado. comunhão, uma consagração do coração a Cristo, uma renovação de mente diariamente, Santificação. né? santificação de manhã, de tarde e de noite, santificação se possível até quando a gente está dormindo, porque é a única forma da gente poder, amigo ouvinte, escapar. E a gente vai ver mais pra frente que isso é a única forma sim de escapar dessa condenação que é apresentada nessa mensagem do juízo. E a gente tem que pedir a Deus que tome conta até dos nossos sonhos, né, Albênio? Exatamente. Porque o inimigo até nisso ele mexe com cada um de nós. Exatamente. Então tudo isso demonstra. Alguém às vezes pode estar nos ouvindo, né? E dizer, nossa, então não tem escapatória, pra onde correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se eu subo aos mais altos Pra onde céus, for, pra onde eu for, pra onde me ausentarei o meu espírito, não né? dá, não dá. Pra onde for, tá ali os olhos em cima. Mas lembre-se, todos que se esconderem em Cristo, é ali que a proteção vai ser garantida. É em Cristo, é viver com Cristo e como Cristo. Aí você vai ver a diferença. Ó, Beni, a gente não pode brincar, né? A Bíblia diz que o nosso acusador que tá lá acusando dentro de dia e de noite é Satanás. Né? Exatamente. E a única coisa que vai tirar você do céu Eclesiastes. é o pecado. Por quê? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, pecou é morte, né? Mas Cristo, ele morreu no nosso lugar para que a gente possa viver em novidade de vida, né? A gente Isso. vive isso lá em Efésios capítulo 2 e tal. E quando a gente cai, quando a gente peca, a gente tem que recorrer a Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, se arrepender, se converter e pedir perdão, porque Cristo, nosso advogado, Ele está lá para nos perdoar. Um detalhe que eu queria deixar aqui para você. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz, olha, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, aí temos um advogado junto ao Pai. Então, o João ele fala no sentido assim, como se fosse algo... Eu sei que é fácil para a maioria da humanidade pecar, né? Peca toda hora, a todo instante. Mas ele escreve, ó, se todavia alguém pecar, como se fosse algo difícil. Para eles, era algo que realmente era aborrecido, né? O pecado, eles aborreciam o pecado em si, porque eles sabiam que um ato de pecado, de delito, eles estavam sujeitos à condenação. Mas se pecou, nós temos um advogado junto ao Pai. Pode recorrer a ele que a gente tem esperança. É como se fosse assim, né, Gleison? O pecado tem que ser um acidente, não um hábito. Não o hábito. Exatamente. Pecados acidentais, a gente recorre ao texto que é dito ali em 1 João 9. Se confessar nossos pecados, ele é fiel e justo. para nos perdoar e nos Purificado de todo... Exatamente. de toda injustiça. O outro texto fala, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. É o texto que lemos, né? Isso. De Gleison 1 acabou João, de citá-lo ali. 1 João 2,1. Esse texto mostra para os pecados acidentais. Se alguém pecar, Isso, Agora- pecar, né? Como agora, pecado conhecido, que voluntário, Ó, que você ele fica... não diz, olha, quando repetindo, você pecar, não, ele diz, olha, se alguém pecar, como se fosse algo assim, acidental mesmo. exatamente. Não tem que ser um hábito do cristão. Exatamente. Porque se for um hábito, também lá em Hebreus fala que se viverdes deliberadamente Isso. em pecado, já não resta Eu já ia mais citar esse sacrifício, texto, exatamente. né? Então, rapaz, se você tá na vida Como de é que diz o pecado, texto? Repita. se vivermos deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício. Olha. Aí fala que está em um fogo consumidor para nos devorar. Olha aí. Então, é sério essa questão. É como, Gleison, que se você sabe que aquilo ali é errado e você insistir no erro, né? Isso. É. Pecados Chegar alguém acariciados, assim, né? "Não, Vícios. Senhor, mas eu pequei tão pouco. Meu amigo, Satanás tá ali, ele
Pra acusar. Pra não. acusar, pra Porque acusar. se ele for salvo nessas condições, então salva a mim também. Aí não Então pode. tinha que ter uma chance pra Eva, né? Que Eva só errou uma vez. Uhum, Que foi provado o fruto, né? Exatamente. uhum. E o texto de Zacarias 3, mostrando ali a experiência do sumo sacerdote Josué, Satanás à direita dele acusando ele, e o Senhor salvando ele, colocando, fazendo passar a iniquidade dele, colocando veste nova, que é o caráter de Cristo no lugar do caráter dele, ali mostra claramente o trabalho de Satanás. Acusar. Acusou Jó, acusa você, acusa eu, acusa todo mundo. Amigos, temos então uma sequência bem clara e bem apresentada pela Bíblia. Não foi ideia minha, nem ideia do Leandro, nem do Denilson, nem do Gleison. Foi a da Bíblia. Que o juiz é Deus na primeira fase do juízo final, do pré-advento, que estamos vivendo agora desde 1844. Depois nós temos a apresentação do advogado sendo Jesus. Nós temos Satanás como acusador, como o Apocalipse apresenta. Nós temos as testemunhas sendo homens e anjos. E nós, principalmente os anjos, na Assembleia de Anjos. Nós temos os réus, os acusados, que segundo Coríntios 5:10 nos mostrou que somos todos nós, todos os seres humanos. Agora, nessa primeira fase, olha só o detalhe, atenção, que toda a humanidade vai comparecer no tribunal, disso ninguém duvida, já vimos ali a carta de Paulo aos Coríntios dizer. Agora, na primeira fase, quem são os que vão ser julgados primeiro? Quem será julgado na primeira fase? Gleison, a Bíblia mostra quem é que vai ser julgado na primeira fase? Mostra sim. Nessa fase pré-advento, antes da volta de Jesus? Abra aí em 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Quem será julgado na primeira fase, né? 1 Pedro, cartas de 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Você que está em casa, você pode também acompanhar. Aí diz o seguinte... se não der tempo você abrir aí, você pode ir anotando, que a gente não pode delongar muito tempo aqui. Diz assim, ó, verso 17. Porque já é chegado o tempo em que o julgamento deve começar pela casa de Deus. E diz assim, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Eita texto. Então, o julgamento é começado pela casa de Deus. Vai começar por nós, né? Depois vai começar pelos que não obedecem ao Evangelho. Né? Então tem aí uma divisão, né? É uma divisão, né? Entre esse julgamento, né? Quem será julgado primeiro? Então, primeiro os cristãos. Aqueles que confessaram publicamente que estavam entregando a vida a Cristo. Que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses aí vão passar então nessa primeira fase. Na primeira fase, isso. E depois ele diz assim, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Agora, pior, né? Lá em... eu não sei, tá nas cartas de João ou de Pedro, lá perto do Apocalipse, fala que se você conheceu o Evangelho e se apartou dele, era melhor que nunca tivesse conhecido, viu? Porque o julgamento vai ser pesado mais para essas pessoas do que para aquelas que não conhecem ainda a verdade. É verdade. Então, é uma realidade muito forte. Isso é forte demais, amigo ouvinte. A casa de Deus, os cristãos, os crentes, os que diz crer em Deus e que crê na salvação em Cristo Jesus, eles passarão primeiro pela essa primeira fase aí do julgamento. Agora, louvado seja Deus, porque a primeira fase tem advogado, né? Então há chance. Porque o advogado está ali. E é um advogado que não perde causas. Mas depende da gente também fazer as nossas escolhas corretas para que o exercício da função desse advogado faça valer a nossa salvação. Um outro tema que nós podemos pensar, outra pergunta: qual é a lei então que vai ser a norma desse grande juízo final, desse tribunal, Leandro? Aí podemos então perceber o seguinte: quando a gente está trafegando então na rodovia e ali tem o limite de velocidade e eu vou e passo esse limite, excedo esse limite de velocidade, e ali um guarda vai e me para, polícia rodoviária me para,
e ao verificar a minha infração ali, aplica-me a multa. Essa multa, essa infração, ela vai ser com base em quê? No Código de Trânsito do país que eu vivo, né? Exatamente. Então é uma lei de trânsito, existe uma lei. Então, devido à minha transgressão dessa lei, eu vou ser penalizado com a multa. Mas no juízo final, tem lei para fazer desse mesmo jeito? E que lei seria essa se tem? Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda, né, Albem? Certo. Nos diz assim, Tiago, capítulo 10, versículo do... Capítulo 10, 2, né? Capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas manteres Mas matar. transgressor da lei. És transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. E de acordo, Leandro, então com esse texto, existe a lei, não é? Exatamente. Existe uma lei que é, com base nela, que tudo vai ser julgado. Exatamente. E o texto ainda mostrou que lei foi, né? Porque falou 2 mandamentos. Que lei é essa, então, que está sendo usada aí? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, né? Exatamente. Os 10 mandamentos. Falou 2 deles, né? Isso. Então foi uma referência direta aos 10 mandamentos. Então, amigo ouvinte, é importante saber que aonde tem um tribunal também há uma lei. Essa lei vai ser a norma, a base do julgamento. Como disse aí Tiago 2, 10 a 13. E outro detalhe, além de a lei de Deus, 10 mandamentos, ser a norma do julgamento, o que aqui fala em Tiago capítulo 2, verso 10 ao 13, se você cometer apenas um delito, você se torna culpado de todos. Então, vamos tirar essa ideia de assim, ele fez coisas boas, ele vai para o céu, ou que ele fez coisas ruins, ele vai para o inferno, somando o céu com o número de boas obras que você faz. A Bíblia mesmo fala, né? Nós não somos salvos pelas obras, é unicamente pela graça. Agora que tem uma norma, se você cumprir com essa norma, você vai passar ileso, né, nesse tribunal. Se você cometer um delito, você será julgado por ele. Muito bom. Então, amigo ouvinte, fechando aqui a primeira fase, começou em 22 de outubro de 1844, temos como juiz o próprio Deus, temos como advogado Cristo Jesus, temos como acusador Satanás, temos ali as testemunhas, o júri, os homens e anjos, com ênfase em cima dos anjos aí, né? Temos também os réus, os acusados, somos nós, todos seres humanos, e temos também uma informação de quem será o primeiro grupo julgado, os cristãos. E ainda a lição apresentou nessa primeira fase desse tribunal, que lei seria a norma desse tribunal. Nós vimos claramente aí, não é? Que é a lei dos 10 mandamentos. Eu queria fazer um comentário breve em cima dessa última informação que nós tivemos aí, sobre que lei seria a norma. Amigo ouvinte, pense comigo, pense conosco aqui. Se a lei dos 10 mandamentos será a norma do juízo final, será não, está sendo, porque o juízo já começou, né, desde 1844. Então, quem está por trás de líderes religiosos, de grupos religiosos que ensinam que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, foram abolidos por Cristo Jesus? Não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Quem é que está por trás? É o Espírito Santo ou é o Espírito de Satanás? Quem é que está por trás disso? Precisamos fazer esse exercício, esse momento de reflexão, porque se o juízo será os 10 mandamentos, a lei, como que vai ficar eu como réu se eu entrar transgressor dessa lei? Se eu entrar como um transgressor dessa lei? Porque se eu chegar no trânsito, ultrapassar o limite de velocidade e o guarda chegar para me multar, como é que eu vou escapar desse guarda se eu realmente passei, a maquininha dele lá registrou o meu avanço do limite de velocidade? Como é que eu vou escapar da multa
A menos que esse guarda seja corrupto e eu ali de alguma forma suborne ele. Mas nesse juízo aqui não tem como subornar Deus. Aqui é o dito pelo dito e pronto, e acabou. Quem errou, errou. Quem não errou, não erra mais. Aqui não tem como driblar, esconder debaixo do tapete, não tem como. Todas as obras, quer seja boas ou quer seja más, serão postas à luz desse juízo. Como é que vai ficar então a minha situação, amigo católico que está me ouvindo agora, meu irmão católico, sincero, que busca servir a Deus, meu amigo evangélico, ouça em nome de Jesus o que estamos apresentando aqui. Como é que vai ficar você que ama Deus, disso não duvidamos, ama Deus, ama Jesus, ama o Espírito Santo, quer ser salvo, quer ir para o céu. Como é que vai ficar eu e você se a gente negligenciar os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento, que é o sábado? Então tenhamos cuidado, amigo ouvinte, com esses ensinos perigosos de que a lei foi abolida. Isso é uma obra, escute, isso é uma obra de Satanás, porque Satanás sabe que se ele fizer com que eu e você, se ele tirar a lei de foco, se ele fizer com que eu e você transgrida essa lei, nós vamos entrar totalmente culpados nesse juízo aí, não vai ter escapatória pra gente. O que é que a gente vai dizer então para o juiz? Não tem o que dizer. Quando ele perguntar, olha aqui como é que está a sua vida, como é que eu vou dizer? Ah, o pastor me enganou, o padre me enganou, o apóstolo me enganou. Não pode. Deus vai dizer, a Bíblia estava disponível para você saber se de fato aquilo que disseram era verdade ou mentira. Então só há uma maneira. Apegue-se tão somente à Bíblia. Se o homem ensinar e tiver baseado na Bíblia, amém, siga. Mas se o homem ensinar, se o seu líder religioso aí da sua igreja ensinar o que não está na Bíblia, não siga. E por último eu digo o seguinte a você, faça um teste, pergunte ao seu líder religioso, seja qual for a denominação religiosa que você faz parte, pergunte ao seu líder religioso por que não precisa-se mais guardar os mandamentos, uma vez que Deus mandou a gente guardar. Pergunte para ele isso aí e peça para ele mostrar na Bíblia, com base na Bíblia, a resposta dele. E você vai se surpreender com isso. Não é isso, Denilson? É exatamente o que eu ia argumentar, Albênio. Muitos confiam nos seus líderes, né? Que é um erro, né? A gente devemos confiar 100% na Bíblia, né? Se ele falar alguma coisa que está fundamentado na Bíblia, amém. Exatamente. Agora, se ele não te mostrar isso, corra dessa igreja o mais rápido possível. A Bíblia diz, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não faça de seu líder religioso ou pastor, quem quer que seja, né, o caminho para conduzir o que é certo e o que é errado. Não. Você, por você mesmo, você tem que estudar as Sagradas Escrituras, porque Deus vai cobrar de você, não vai cobrar do líder. Isso. Né? Não vai cobrir, mas fulano tal foi quem me enganou, né? Fulano tal me ensinou assim, né? Igual o que a própria acusação que Adão fez para Eva, né? Não, foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Né? Não é terceirizando as nossas falhas. Todos nós vamos pagar pelo aquilo que a gente aprendeu, né? Por isso que a gente tem que buscar. Agora, Albênio, eu bem como tu falou, né? Que esse estudo a gente poderia ser que fosse estendido até para um terceiro programa. Diante dessa, aí vem uma pergunta aqui, eu queria pôr pra gente, quem sabe até fechar o estudo com essa pergunta. Porque você falou aí que a norma do juízo vai ser a lei de Deus. É ela que vai condenar, né? Condenar o pecador, né? Ou para o céu ou para o fogo. Ou absolver, né? Ou absolver, né? Ou condenar. Aí surge, pessoas eu vi muito desses comentários no Facebook e eu tenho certeza que é a dúvida de alguns que estão em casa. E para aquelas, quer dizer que para eu ser salvo, eu tenho que pertencer à igreja adventista porque ela guarda o sábado, por exemplo. Então, para eu ser salvo, eu tenho que guardar o sábado. Ou todas aquelas pessoas que morreram sem conhecer a verdade sobre o sábado, elas estarão condenadas por isso? Essa seria a pergunta que chega aqui para nós. E eu queria fazer aqui, a gente poderia fechar e debater um pouco sobre Muito bom. essa questão. Praticamente são duas em uma, né? Essa pergunta. A primeira é que se só é salvo, não foi isso? Uhum. Só é salvo quem
participar da igreja adventista por guardar um dos 10 mandamentos, que é o 4º mandamento do sábado, e etc, etc. Bem, o que eu posso avaliar com vocês sobre isso é o seguinte: existe muitas denominações religiosas. A igreja adventista é uma das poucas que ensinam a vigência dos 10 mandamentos. Tem outras então, né? Existem outras que... bem poucas, por sinal. Mas a principal é a igreja adventista, que é conhecida pela questão do sábado, por ser o 4º mandamento dos 10. É um mandamento que a Bíblia pede para ser relembrado. Lembra-te do dia de sábado. Então a igreja busca fazer com que as pessoas lembrem-se desse mandamento, que é o mais esquecido, né? É o mais esquecido de todos. Mais para frente nós vamos entender por quê. E o fato de pertencer à igreja adventista 7º dia e guardar os 10 mandamentos não garante salvação a ninguém. O que garante salvação é uma vida em obediência à palavra de Deus, uma vida entregue a Jesus Cristo. A graça dele então vai fazer o efeito. Guardar os mandamentos, participar, ser membro da igreja adventista será uma consequência. Será uma consequência. É como se regar uma planta frutífera. A fruta vai sair dali, vai ser uma consequência do regar. Se eu não regar, a planta não cresce, não desenvolve, não produz frutos. Então, eu sendo regado pelo Espírito Santo, eu vou dar fruto. Que fruto é que eu vou dar? Obediência. Obediência a quem? Aos mandamentos de Deus. A igreja adventista é só uma ferramenta, é o corpo de Cristo que leva essa verdade para que eu conheça essa verdade e pratique. A outra pergunta falou... E aquelas que as pessoas... morreram, Sim. porque você agora está dando um norte, está direcionando, siga assim, faça isso, tal. Aquelas pessoas que não tiveram essa orientação, Isso. esse discernimento, que morreram, né? São Sem conhecer pessoas... essa verdade, né? Da sua própria religião. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quando a pessoa era fiel à pouca luz que tinha, a luz que eu falo é algum conhecimento da Bíblia, ela era fiel àquilo ali e chegou a morrer por alguma coisa. Deus, ele não julga a pessoa pelo que ela não conhecia, ele julga pelo que ela conhecia. Então existem milhares de pessoas espalhadas nas grandes 9 religiões do mundo. E essas pessoas que já morreram, se elas foram fiéis à luz que elas tinham como sendo de Deus, e elas queriam agradar a Deus, queriam viver uma vida com Deus, e elas foram fiéis ao que conhecia ali, Deus leva em conta isso aí. Deus não vai condenar a pessoa por uma coisa que ela não sabia. Então, se uma pessoa não conhecia a verdade do sábado e morreu... Diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, né? a falta de conhecimento. E fala que a partir do momento que você conhece, o que é que você tem que fazer? Agora se arrependa. Né? No momento que conhece, ali é um marco. Aquilo que desconhecia acaba-se. E agora vem o que você conhece. O que você vai fazer com o que você conhece é o que vai determinar agora seu destino. Porque, é como eu disse, né? Deus, ele não vai julgar por você por uma coisa que você não sabia. Agora, a coisa que você sabe, essa sim você será julgado. Né? Tem um fato nas escrituras que eu não lembro mais ou menos onde que se encontra, para que a gente possa abrir aqui, mas fala, Jesus mesmo falando para os judeus fariseus ali, falou, enquanto eu não tinha falado isso para vocês não tinham pecado. Não tinha. Mas Exato. Agora, como eu falei, o pecado de vocês subsiste. Exatamente. Então, porque antes eles não tinham conhecimento, mas depois da argumentação de Cristo eles passaram a ser conhecedor. E responsáveis pelo aquilo que conheceram. Exatamente. Tinha agora que viver ou não, né? São essas pessoas que tiveram pouca luz, morreram na fidelidade ao Senhor, acreditando que estava fazendo a coisa certa. É claro que essas pessoas vão ser salvas. Exato. Tem uma música do Arautos do Rei que fala: que feridas são estas em tuas mãos, que feridas são estas em teus pés. Isso aí será uma fala de pessoas que estarão no céu diante de Cristo sem nunca ter conhecido sobre o sacrifício, mas foi fiel de alguma forma para agradar a Deus. De alguma forma, naquela luz que eles tinham, eles foram fiéis, então é salvo. Lá vão conhecer Cristo e vão perguntar: que ferida é essa, Senhor? E Cristo vai contar a história da redenção para eles. Olha como foi que eu assinei a sua salvação. Que foram pessoas que viveram antes do sacrifício. Exato. Então eles vão perguntar: que ferida foi essa? Estão lá pela graça de Cristo. E porque exerceram fé no pouco de luz que tinham.
Então, quanto mais luz, mais responsabilidade temos diante de Deus. Isso mostra a justiça de Deus, né? Deus é um Deus razoável, né? Condenadas pelaquilo que não conheceu, né? Exatamente. Só para finalizar, você aí de casa, teríamos muitos textos aqui para apresentar para você. Nós vamos chegar, né? Semana que vem tem a segunda fase. Aí, Romanos capítulo 2. Esse texto é muito importante, é só para afirmar o que a gente está dizendo aqui. Romanos capítulo 2, verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante essa lei serão julgados. Aí o verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo eles lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha só. E no verso 14, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, tal, de conformidade com o meu evangelho. Então, para as pessoas que não têm lei, eles vão ser julgados pela uma lei que está estabelecida no seu consciente, no seu coração. Eles sabem o que é certo e o que não é. Ou se defendendo, né? Sabendo o que é certo e o que é errado, né? Muito bom, então. Esse foi o estudo de hoje. Espero que tenha sido uma bênção para todos. Em especial para você, amigo ouvinte, que está conosco aqui no Escola Bíblica desse sábado. Amigos, nós vamos agora estar ouvindo um louvor. E ao final desse louvor, vamos voltar com as considerações finais de hoje. E orando a Deus uma vez mais, agradecendo a Ele por esse grande estudo bíblico que é do juízo final. E lembrando que semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, para continuarmos nesse tema, agora invadindo, chegando junto da segunda fase. A segunda fase, como é que ela vai ser? Segunda fase, eu acredito que semana que vem nós vamos ter a segunda fase e a terceira, as duas juntas, para a gente estudar e finalizar então esse tema. Olha, 4 sábados, Ou é 3? 3 sábados. 3 com o outro, né? Só no juízo final. Você tá vendo aí, amigo ouvinte, que tema é esse, né? Nenhum dos outros temas puxou tanto como esse aí, mas é necessário, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amigo ouvinte, uma vez mais estivemos juntos aqui no programa Escola Bíblica e juntos aprendemos sobre a primeira fase do grande juízo investigativo, o juízo final. E ele começou desde 1844. De lá para cá, Deus, através do seu Santo Espírito, tem trabalhado sem descansar para salvar o ser humano da condenação. Hoje, o seu anjo está ao seu lado, trabalhando firme. O Espírito Santo do Senhor está aí trabalhando firme para salvar você, para salvar sua família, seus amigos. Por isso, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Cuidado, não confie em pessoas que ensinam coisa que a Bíblia nunca disse. Vá pela palavra de Deus e você estará seguro. Amém, queridos? Esse foi mais uma Escola Bíblica. Que Deus abençoe você de maneira muito especial. Quero aqui cumprimentar e despedir uma vez mais dos meus amigos, os instrutores bíblicos aqui da classe do Escola Bíblica. Denilson Monteiro, Deus abençoe, obrigado por mais uma participação e o vejo no próximo Escola Bíblica. Amém, Deus abençoe a todos que nos ouviram e sábado estaremos de volta, né? É isso aí. Leandro Santos, Deus abençoe, obrigado pela participação, estamos juntos no próximo programa, amigo. Amém, amém. Obrigado a você, obrigado Grace, irmão Denilson. E lembre-se, meu querido, não siga o homem, mas sim o diz o Senhor, assim diz o Senhor. Amém. Um abraço. Forte abraço a cada um. Amém. Gleison, Deus abençoe você. Obrigado por mais uma participação. Estejamos juntos mais uma vez sábado aqui em mais uma Escola Bíblica, meu amigo. Eu que agradeço, fico muito feliz em participar desse programa. Um abraço para você aí de casa, para todos os nossos ouvintes e os nossos amigos aqui da rádio. Até próximo sábado. Amém. Segunda-feira, você já sabe, é dia de curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus na casa do irmão Denilson, da irmã Júcia Oliveira, ao lado da rodoviária. Você é o nosso convidado, gratuito, curso bíblico maravilhoso. Estamos aqui na mesma temporada, ouvindo a voz de Deus. E que você possa ser abençoado grandemente com esses temas. A você, amigo, irmão na fé, das mais diversas religiões, das mais diversas igrejas espalhadas por todo o Brasil. Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça a sua fé e lembre-se que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os vejo no próximo Escola Bíblica aqui na Cupira FM.